Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. O que você vai ver no vídeo de hoje? Nós temos dois assuntos especiais para você. Unimos o útil ao agradável. Gálatas 4:10, uma expressão de Paulo a respeito dos dias, dos meses, das estações e dos anos. E nós temos aqui à direita do vídeo, nós separamos um assunto que tem gerado inquietações nos últimos dias nas redes sociais. Eclipse da semana que está por vir e a volta de Jesus. É a volta de Jesus mesmo, é o início da grande tribulação. Muita gente está ansiosa, inquieta com esses assuntos e faz a cabeça da massa. Vamos ver o que a Escritura fala sobre isso. Vamos ver o que a literatura de Qumran fala também. E eu trouxe um artigo acadêmico sobre a grande tribulação de Flávio Joséfo, fantástico. Você vai ficar maravilhado com o que nós trouxemos para você hoje. Se inscreva no canal Sobrevivência, você que não é inscrito. Divulgue esse trabalho. Aperte os sininhos para receber as notificações. Aqui está o link do Telegram e do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós também. O que diz Gálatas 4:10? Mariane fará a leitura de Gálatas 4. Ela vai começar fazendo a leitura a partir do verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Lê o 11, Mariane. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que Paulo quer dizer nesse texto? Paulo está fazendo uma advertência ao povo, está reclamando com eles o empenho feito por ele, e o povo ainda continua ligado em outros deuses, guardando dias, meses, tempos e anos. Qual é o desabafo de Paulo? Antes de tudo, nós queremos analisar essa palavra aqui, que eu separei, a palavra tempo, né? Meses, 3376 de Strong. Então, 3376 tem a referência dizendo a respeito da palavra mês mesmo. A segunda referência pode ser tempo de lua nova, mês, quando a lua nova aparece, havia uma celebração entre os hebreus. O que realmente o texto quer dizer? O que realmente o texto fala? Qual era a ideia de Paulo em relação ao tempo mencionado por ele aqui? Para nós entendermos e voltarmos nesse assunto, nós vamos um pouquinho à frente, nós vamos ler uma parte aqui da carta dele aos Romanos. A Mariane fará a leitura de Romanos 14, o verso 15, o 17, do 15 ao 17. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino do Criador não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo vem dizendo que o reino, ele não é comida e não é bebida. Nós separamos aqui o Strong 932 para analisar a palavra reino, tá? Aqui você tem a palavra reino. Para nós entendermos as ideias de Paulo, supostamente, acreditamos que fora de autoria dele, vamos analisar assim, porque o texto está à nossa disposição. Poderia ser reproduzido, ou seja, traduzido como poder real, o reino, né? Porque o poder real, a realeza, o domínio, o governo, não confundir com o reino que existe na atualidade. Então a referência que Strong traz é a respeito de não confundir com o reino aparentemente físico, vamos dizer assim, né? Referência ao direito, à autoridade para governar sobre um reino. Ou pode do poder real de Jesus como mestre triunfante. Então você tem várias versões
várias formas de traduzir esse reino aqui. Mas quando nós procuramos entender a visão de Paulo, ele vem dizendo que o reino não é comida e o reino não é bebida. Quando nós voltamos lá atrás, nós vamos perceber que das duas uma. Ou Paulo faz uma referência à forma espiritual errada do povo adorar o Criador em Gálatas 4. Ele naturalmente conhecia a forma de adoração, justamente porque ele estava dentro do contexto do sacerdócio e ele sai e vai trabalhar na obra. É o que nós encontramos dentro da história. Então nós poderíamos dizer que das duas uma. Ou Paulo realmente está fazendo uma advertência para o povo que ainda está ligada na antiga lei, ou Paulo está fazendo uma acusação. Mas quando nós vamos avançando no texto, nós vamos compreendendo um pouco melhor qual seria a ideia dos hebreus a respeito do texto, a respeito das informações em relação ao reino. Quando nós vamos em Daniel, no capítulo 2, nós encontramos uma informação fantástica para nós tirarmos uma ideia assertiva a respeito do assunto. Daniel, capítulo 2, verso 34 e 35. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada fora sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmuiçou. Então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa é a visão, um sonho, né, de Nabucodonosor, e Daniel vai dar a interpretação. Daniel revela o sonho, e nesse sonho ele fala de uma pedra que atinge aquilo que não é físico, digamos assim. Né? Nós vamos entender melhor isso. E o próprio Paulo depois fala nas suas cartas quem é a pedra angular. Verso 44 e verso 45. Mas nos dias destes reis, o Criador do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não será deixado para outro povo. Esmuiçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste, que do monte foi cortada fora uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmuiçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Criador declarou ao rei o que há de ser depois de hoje. Certo é o sonho e segura sua interpretação. Conheça o capítulo 2 todo. Abra sua literatura, faça a leitura e conheça. Mateus capítulo 3, verso 1 e verso 2. E naqueles dias vem João, o submersor, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois o reinar dos céus tem chegado vizinho. João já dizia que o reinar dos céus havia chegado vizinho. Naquela época, eles já traziam essa informação. Nós vamos ler logo mais também outras informações dadas pelo próprio mestre, falando que é chegado o reino. Então, voltando aqui atrás para compreender melhor Gálatas, nós vamos perceber que há uma referência ao tempo vivido. Será que o povo advertido não estava ainda nas mesmas práticas errôneas de adoração, adorando outros deuses? Eu prefiro ficar com essa hipótese. É claro que se você for analisar todos os textos, é a essa conclusão que você vai chegar. Que realmente Paulo estava fazendo uma advertência com a forma com que o povo vinha fazendo a sua adoração a outros deuses, trazendo vergonha àquela nação separada que era a nação de Israel. Será que nós corremos o risco de fazer o mesmo hoje? Porque o próprio Cordeiro havia dito que era chegado o reino. Hoje nós vemos anúncios como esse: o dia vai virar noite, a volta de Jesus.
É um vídeo muito visto na internet, foi lançado esses dias. Nós temos um outro também, que está escrito lá em cima, Mariane. O eclipse solar de 8 de abril está relacionado ao fim dos tempos? Será que esse eclipse está relacionado ao fim de que tempo? O que pode acontecer? Nós temos também uma outra referência aqui, o que está escrito, Mariane? Isso, exatamente. Romilson Ferreira comenta as profecias e convoca todos para a consagração. Com respeito ao trabalho do Romilson, ele faz um imenso trabalho aí na internet, apresenta muitas informações valorosas, mas será que é mais um anúncio? Né? Nós temos uma profetada imensa hoje nas redes sociais falando sobre a vinda, sobre o retorno de um príncipe, um rei, né? Alguns chamam de Jesus, outros chamam de Yeshua, e são várias as formas de apresentá-lo, porém culmina num acontecimento ímpar, que seria o retorno, um arrebatamento, uma retirada do povo daqui. Nós temos Mateus capítulo 4, o verso 16 e 17, a Mariane fará a leitura para a gente. O povo, aquele que está assentado em treva, viu uma grande luz, e aos que estão assentados na região e sombra da morte, a luz lhes raiou. Desde então, Jesus, Messias, começou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque o reinar dos céus tem chegado vizinho. Então, o próprio Cordeiro vinha dizendo que o reinar dos céus era vizinho. Marcos capítulo 1, verso 15. E dizendo: o tempo tem sido cumprido e o reinar do Criador tem chegado vizinho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, hoje, muitas pessoas estão chamando outras ao arrependimento. Isso é super produtivo, isso é extraordinário, é muito bom para o enriquecimento espiritual. Analisar os erros, né? Rever os nossos conceitos, fazer uma análise é muito importante, ela é de extrema importância para nós seguirmos com o crescimento espiritual. Mas em que tempo nós estamos? Será que realmente nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Mateus 24, junto com os outros evangelhos, são as questões fantásticas que estão à nossa disposição hoje e são textos que não quer calar. Mateus 24, verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque o Cordeiro disse essa informação. O que nós encontramos em artigos históricos a respeito de assuntos como esse? Caio Céstio Galo, governador da província romana da Síria, marchou com uma força de 28 mil homens para restabelecer o controle romano na Judéia. Galo chegou às muralhas externas de Jerusalém em novembro, com o inverno prestes a começar e com os rebeldes determinados a resistir à poderosa Roma. Após um cerco superficial de 5 dias, Galo inexplicavelmente ordenou que suas tropas se retirassem. No vale de Beit Horon, a coluna do general Galo foi rendida e quase totalmente dizimada pelos rebeldes. Incrível que houve uma intenção de invadir e uma retirada. Parece um anúncio. Inverno. Parece um anúncio, né? No inverno, prestes, né? A começar. Exatamente. Então nós temos a data aqui, né, do cerco de Jerusalém. Foi num sábado, dia 14 de abril do ano 70. Né? Nós temos uma profecia dizendo: orai para sua fuga não ser no sábado, no inverno, e não ser exatamente. Então nós temos aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a leitura. Mariane, leia aqui por favor à direita. Com a rebelião ganhando momento, o general Vespasiano do Império Romano foi apontado para lidar com o tumulto na Judéia. Lembrando que houve uma retirada anterior e agora nós temos outras pessoas sendo separadas para lidar com essa revolta. Com seu filho Tito ao seu lado, ele efetivamente sufocou a revolução ao conquistar redutos fortificados que circundavam a fortaleza principal de Jerusalém. Apesar de se passar 2 anos após o início da revolta, Nero cometeu suicídio e inaugurou o Ano dos 4 Imperadores.
Por último, Vespasiano iria assegurar o trono com suporte das legiões sobre o seu comando, e ele retornaria a Roma. Ele deixou Judéia e seu filho Tito tomou o controle das legiões, dando continuidade na luta aos judeus. Em 14 de abril de 70 d.C., Tito e o Império Romano marcharam em direção a Jerusalém. Esse dia foi somente 3 dias prévio à Páscoa daquele ano, no qual, em parte, foi a grande causa do aumento da população de Jerusalém. Os historiadores mostram que nesse momento aqui, numa intenção de invadir e uma retirada, aqueles que estavam ligados na escritura, não em fábulas, não em falsos profetas, mesmo sendo no inverno, mesmo sendo a retirada num sábado, eles saíram porque era a oportunidade para evitar o inevitável, a profecia sendo cumprida. Isso. E eu quero dar ênfase a essa situação do sábado, né? Por quê? Porque muitos podem dizer assim, não, invadiram naquele sábado lá, porque era um sábado mentiroso, né? Era um sábado, uma farsa, era um sábado que não era o sábado verdadeiro. Como que não era o sábado verdadeiro? Nós provamos no vídeo Nós anterior. provamos no vídeo anterior que era sim o sábado verdadeiro, né? Nós podemos ver aqui nessa foto que o estelário mostra a respeito do sábado, 14 de abril do ano 70, o 7º dia, exatamente, marcando aí através do estelário, dando a prova de que realmente era um sábado semanal e não estava vinculado à lua, por exemplo, né, que muitos hoje falam sobre a respeito desse sábado lunar, não estava vinculado. E se o Messias disse, orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado, o sábado que ele estava dizendo lá era o sábado do 7º dia semanal. Exatamente. E justamente a história relata e confirma que era o 7º dia semanal e que não estava vinculado à lua. Mais à frente nós encontramos outra informação e a história nos revela. Hoje na história, 70 tropas romanas do general Tito tomam Jerusalém. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. O templo, construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Somente o muro ocidental de sustentação da esplanada do templo permaneceria em pé. Seria chamado mais tarde de o Muro das Lamentações. A destruição do templo constitui de resto um elemento determinante para a religião cristã, que se separa, então, cada vez mais de suas origens judaicas. Entenda você que aqui dentro da história... Mariana quer comentar sobre Não, só estou fazendo... Aliás, eu queria comentar que também foi num sábado. Exato. Né? Dia 8 de setembro de 70 caiu no dia de sábado. Você pode pesquisar na história, tá? Nós colocamos o Stellarium aqui, retrocedemos ele no tempo, para você ver, né, as constelações, alinhamento e tudo mais, mas não é sobre isso que nós vamos falar, mas exatamente ocorreu a destruição do templo, né? Por que ocorreu nessa época? Você vai compreender melhor. Se você for estudar um pouco mais, você vai perceber que todas as épocas escolhidas pelas tropas para a invasão eram épocas próximas às festividades. Flávio Joséfo, nós vamos mencionar mais à frente, ele menciona que por ocasião havia mais de 2 milhões de homens, né? Como que eles fazem base ali em Jerusalém? Como que eles fazem base por isso? Um número de animais sacrificados, seja na Páscoa, seja na festa dos tabernáculos, né? Eu separei aqui um pouquinho para você conhecer de como era o templo, para você ter uma ideia do quanto era politicamente e religiosamente bem-vindo um templo glamuroso como esse, né? Por isso os romanos fizeram empenho em construir, porque ali havia visitação de várias pessoas de vários lugares durante o período das 3 festas principais no ano. A Mariane vai fazer a leitura do que nós temos em relação ao Santo do Santo, a Flávio Joséfo mencionando.
Este possuía 60 côvados de altura, o mesmo em comprimento e 20 de largura, mas os 60 côvados eram divididos. A primeira parte, distribuída em 40 côvados, continha as 3 mais maravilhosas obras de arte, universalmente reconhecidas: o candelabro, uma mesa e altar de incenso. As 7 lâmpadas, o número de ramos do candelabro, representava os planetas. Posso dizer que seria alguns luzeiros também, né? No caso, 7 luzeiros. Os pães da mesa, 12 em número, representam o círculo do zodíaco e o ano. O altar de incenso pelas 13 fragrantes especiarias vindas do mar e da terra, ambas deserto e habitada, com a qual foi alimentada. Significa que todas as coisas são de Deus e para Deus. Se você for fazer uma leitura mais profunda de artigos acadêmicos a respeito do templo, você vai ver Flávio Joséfo sendo mencionado amplamente. Ele é um historiador contemporâneo àqueles dias e ele traz informações fantásticas a respeito do local extraordinário. E o pátio, Mariane, lê pra gente como que era. Sendo coberta por todos os lados com placas de ouro maciço, no primeiro nascer do sol refletia um clarão tão intenso que os que tentavam contemplá-lo tinham que desviar os olhos da mesma forma que teriam feito com os raios do sol. Para os forasteiros que se aproximavam à distância, parecia uma montanha coberta por neve, pois todas as partes que não apresentavam revestimento dourado eram de um branco ofuscante. Imagine por que então que os discípulos chamam a atenção do Cordeiro para o templo. Para toda a magnificência do templo, né? Toda a sua estrutura, a sua beleza. Nós encontramos uma informação interessante aqui, mas eu vou ler ela mais para o finalzinho. Eu quero ler com você agora um artigo de Flávio Joséfo para você entender o que aconteceu naqueles dias, naquele lugar especial. Relatos de Joséfo comprovam o cumprimento da grande tribulação. Flávio Joséfo, judeu e colaborador dos romanos, percebendo que não poderia vencer os romanos em sua cidade, passou para o lado de Tito, tornando-se porta-voz dos romanos e intérprete das negociações entre Roma e Jerusalém. Descreve a Tito como um homem compassivo, perdoador e que queria apenas que os judeus se entregassem e que fossem subalternos de Roma, e que em nenhum momento ordenou que o templo fosse queimado e destruído. Os 2 principais líderes da cidade, João e Simão, recusavam-se a se entregar e prendiam e matavam todos os que tentavam sair de Jerusalém para salvar as suas vidas. Esses 2 líderes judeus sacrificaram o povo da cidade, mas não se entregavam. Resistiram aos romanos durante 3 anos e meio. Opa, 3 anos e meio. Perceba os detalhes. A cidade de Jerusalém era muito fortificada e impenetrável para os ataques romanos. Seus vários muros, feitos com várias camadas de grandes pedras, resistiam às batidas ferozes das máquinas romanas. Uma das portas do templo, feita toda em bronze maciço, era tão pesada que era preciso 20 homens fortes para abri-la, tornando o templo um lugar impenetrável ao inimigo. Durante o cerco, havia na cidade de Jerusalém, segundo os números de Joséfo, 1.100.000 homens. Eram judeus de todo o mundo que haviam chegado a Jerusalém para a celebração da Páscoa e ficaram ali presos, devido ao cerco dos romanos. Havia escassez de alimentos, pessoas morriam aos milhares de fome. Uma mulher rica, tendo todos os seus bens roubados pelos líderes da cidade, matou seu próprio filhinho para se alimentar. E apesar dos pedidos de Flávio Joséfo e de Tito para que se entregassem, os 2 líderes não se entregavam e matavam quem queria fugir da cidade. Depois de anos de cerco, os corpos jaziam apodrecidos nas casas, ruas e esgotos da cidade, causando um cheiro insuportável, a ponto de as pessoas comerem a carne dos recém-mortos para se alimentarem. É muito interessante o relato de Flávio Joséfo. 3 anos e meio, mencionando o templo, toda a estrutura inviolável daquele lugar, mas é claro que ficou insuportável manter tanta gente ali com o alimento durante esse tempo todo.
Falsos profetas pregavam que a cidade resistiria e um deles provocou a morte de 6.000 pessoas que queriam sair da cidade. Acautelai-vos dos falsos profetas. Isso. Mas deram crédito a um deles. Nenhum deles soube perceber os sinais miraculosos que para os creem no poder de Deus devem ser levados em conta. O historiador relata alguns desses sinais, testemunhados antes do início do cerco dos romanos por muitas pessoas e não lendas como ele mesmo escreve. Primeiro, um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Segundo, antes de começar a guerra, o povo se reunia no dia 8 de abril para a festa da Páscoa, e pelas 9 horas da noite viu-se durante uma meia hora uma luz tão forte ao redor do altar e do templo que se teria pensado que era o dia. Os ignorantes acharam que era um bom sinal, mas os santos e conhecedores das coisas santas viram isso como um presságio de algo ruim que estava para acontecer. 3. Durante essa mesma festa, uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um cordeiro no pátio do templo. 4. Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo que está para o lado do oriente e que é de bronze é tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar, abriu-se sozinha, embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos que penetravam bem fundo no chão, piso este feito de uma só pedra. Os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abriria a seu favor suas mãos liberais para cobri-los com toda sorte de bens. Mas os mais sensatos julgaram o contrário, que o templo se destruiria por si mesmo. Imagine os sinais no céu. Haverá sinais no céu, o cordeiro disse. 5. Um pouco depois da festa, e 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de medo que a tomasse por uma fábula, se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas e se as desgraças que lhe seguiriam não tivessem confirmado sua veracidade. Antes do nascer do sol, viram-se no ar em toda aquela região carros cheios de homens armados atravessar as nuvens e se espalharem pelas cidades como para cercá-las. No dia da festa de Pentecoste, os sacerdotes, estando à noite no interior do templo para o divino serviço, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui. Você percebe que as pessoas que trazem informações turbulentas hoje em dia, talvez por falta de conhecimento, não revelam essas informações mostrando os sinais, os indícios de que a grande tribulação ocorrera, de que toda a profecia fora cumprida ali para aquela nação, como o próprio Cordeiro havia dito. As palavras foram dele, né? Ele próprio disse, eu não preciso repetir aqui. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Exatamente. As palavras dele. Mas tinha um profeta lá também, segundo Joséfo, Mariane. O que nós temos aqui? Deus, que sempre avisa seu povo das desgraças, enviou Jerusalém 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém vivia em plena paz, prosperidade e fartura, a Jesus, filho de Anano, que era então um simples camponês, tendo vindo à festa dos tabernáculos, que se celebra todos os anos na cidade, e exclamou: engraçado que, e quando disserem paz, paz, eis que vem repentina destruição. Vós do lado do Oriente, isso é o que o camponês falava, tá? Vós do lado do Oriente, vós do lado do Ocidente, vós do lado dos 4 ventos, vós contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e as recém-casadas, vós contra todo o povo. Dia e noite ele percorria toda a cidade repetindo as mesmas palavras. Alguns ricos da cidade, não aguentando tal pressão, mandaram prendê-lo e açoitá-lo, mas ele ficava mudo e nada dizia para se defender, nem para se queixar de castigos tão severos. Os magistrados, imaginando que aquela era uma profecia futura, levaram-no ao Albino, governador da Judéia. O governador mandou açoitá-lo até vê-lo sangrar, mas ele nada dizia. Não suplicava, não derramava lágrimas, mas cada golpe que lhe dava repetia com voz queixosa e dolorida: desgraça sobre Jerusalém. Quando o Albino lhe perguntou quem ele era e de onde viera, o profeta ficou mudo. Repetia apenas sem cessar as mesmas palavras: desgraça, desgraça, desgraça sobre Jerusalém.
Joséfo afirma que esse profeta continuou assim por 7 anos e 5 meses, sem interrupção alguma, sem que sua voz enfraquecesse ou que ficasse rouca. Não injuriava quem lhe maltratava. Quando Jerusalém foi cercada, viu-se o efeito de suas predições. Dando voltas às muralhas da cidade, pôs-se a clamar ainda com mais vigor: desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Depois disse: desgraça sobre mim. E uma pedra tirada por uma máquina de guerra derrubou-o por terra e ele morreu, balbuciando as mesmas palavras. Depois de 3 anos e meio de cerco, Tito tentou convencer os judeus a se entregar, mas os 2 líderes, João e Simão, não o quiseram, e eles mesmos colocaram fogo nas imediações do templo e mais tarde no próprio templo e em toda a cidade. Tito, que queria preservar o templo, que era o centro de adoração das nações, precisou entrar ali e destruir os rebeldes judeus. O cerco dos romanos e a guerra civil dos judeus juntos ceifaram a vida de 1.100.000 homens. Este cálculo deveu-se a um censo feito na Páscoa anterior à guerra, quando foram sacrificados 250.600 animais. O cálculo foi feito na ocasião pelo número de pessoas de cada família que vinha sacrificar seu animal, que geralmente eram de 10 a 20 pessoas. Este foi um censo encomendado por Céstio. E assim, com o templo queimado, as pedras da fortaleza Antônia arrancadas e seus alicerces, com as fundações do templo reviradas pelos soldados romanos em busca do ouro derretido do incêndio, cumpriu-se a predição de Jesus, do Messias, registrada em Mateus 24, verso 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E cumpriu-se também a maldição dos homens que no dia da crucificação do Messias disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mateus 27, verso 26. A descrição minuciosa do cerco à cidade, a forma como Tito tratava bem os judeus e os perdoava, as palavras de advertência proferidas por Flávio Joséfo pedindo aos líderes que se rendessem para o bem do povo e a maneira como esses líderes preferiram matar seus próprios cidadãos e queimar o templo estão relatadas nos livros 5º e 6º da obra História dos Hebreus. Então, eu sempre trago para você informação. Não quero formar opinião, a nossa opinião está aqui sendo formada através de estudos, mas você pode fazer a leitura. Se você não tem o livro em PDF, nós podemos enviar para você. Pode nos chamar lá no PV, para quem está no grupo nós estaremos enviando, do WhatsApp e o Telegram. Mas você pode chegar às suas próprias conclusões. Você pode fazer a leitura é ampla, é mais vasta. Aqui está um pequeno resumo, pequenos detalhes sobre essa suposta tribulação acontecida, né, já feita, como nós temos mencionado em alguns vídeos por aqui. E eu quero ler com vocês um pedaço da Escritura agora. Na Escritura ainda, em Apocalipse 11, nós encontramos a seguinte informação, nesse texto em particular, verso 1 e verso 2, Mariane. E foi-me dado um caniço semelhante a um bordão, e o anjo tinha-se postado, dizendo: levanta-te e mede o lugar santo do Criador e o altar e aqueles que estão adorando nele. E lança fora o átrio que está fora do lugar santo e não meças, porque ele foi dado às nações, e a esses pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses dão exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então você tem como chegar às suas conclusões, você tem como fazer um estudo aprofundado, sem teologia, trazendo informações históricas, arqueológicas, pesquisas científicas, ler a literatura bíblica, ler a literatura de Qumran. Se você for conhecer toda a história do templo, os detalhes do templo, você vai ver que o pátio exterior era separado por imensos muros, assim como a parte interna também do templo. Mas parecia uma fortaleza. Os velhos que ali viam a construção entraram em pranto, porque o novo templo construído pelo empenho dos romanos, não estou falando do templo de Salomão, estou falando do novo templo. Ele era bem visto pela juventude, segundo Joséfo, mas pelos mais velhos não, que conheceram o templo anterior.
Eles sabiam que parecia mais uma fortaleza de refúgio. Jerusalém estava aos olhos de todos há muitos e muitos anos. Se você for ver aqui um comentário também na literatura a respeito da invasão dela a primeira vez por Davi, Davi foi o único homem que conseguiu transpor. Os outros guerreiros não haviam conseguido entrar em Salém ainda. E Flávio Joséfo menciona que Davi entrou, viu o local específico da cidade, a importância do local, ali o monte onde fora entregue o filho, aliás, pedido o filho de Abraão, e Abraão não recusou, né? Mas o Criador disse basta, não precisou de sacrificar o menino, ali estava a rocha, um lugar especial. E então Davi ainda menciona em construir um templo lá, e o Criador diz para ele, não, você não, sua mão está manchada com a morte de muitos homens. Mas Davi arrecada recursos e tudo mais, e seu filho acaba construindo o templo, que na verdade seria o segundo. O primeiro teria sido construído por Melquisedeque, segundo Flávio Joséfo. Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo. Nós trouxemos aqui para vocês informações ricas e, como sempre, nós apresentamos a informação sem querer formar opinião, mas colocá-lo a par dos fatos que realmente estão na história, na literatura e na Bíblia e também na literatura de Qumran. Vamos ficando por aqui. Eu quero que você esteja em oração, eu quero que você esteja atento, vigilante, orando por você e sua casa, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Rogério, mas se acontecer alguma coisa especial agora no dia do eclipse? Pode ocorrer muitas coisas. A natureza ela é imprevisível, mas profeticamente falando, o início da grande tribulação, impossível, porque ela já ocorreu. E nós voltamos a dizer, a grande tribulação já ocorreu. E como está descrito lá em Daniel capítulo 2, o reino espiritual, que o Criador próprio menciona através do seu filho, através dos apóstolos, até Paulo mencionou que não era um reino físico, ele já foi estabelecido. O reino já existe, o comando já foi dado, porém, fisicamente, nós aguardamos ainda a vinda do Cordeiro para estabelecer fisicamente com os seus, que já estão com ele, o reino aqui, nós estamos aguardando ser estabelecido. Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.